Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, você fica muito bem informado. E olha só, o Hamas afirmou que as ameaças do presidente americano Donald Trump complicam a situação em Gaza. Na segunda-feira, o grupo terrorista anunciou o adiamento da próxima libertação de reféns, acusando Israel de violar a trégua. As ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de provocar um inferno em Gaza se os reféns não forem libertados até sábado, complicam ainda mais as coisas. A afirmação foi feita nesta terça-feira à agência France Press pelo dirigente do Hamas, Sami Abu Zuhri. Um dos líderes do movimento islamista palestino declarou que Trump deve lembrar que há um acordo de trégua que ambas as partes devem respeitar e que essa é a única forma de fazer com que os prisioneiros retornem. Desde 19 de janeiro e após mais de 15 meses de confronto entre Israel e Hamas, que devastou a faixa de Gaza, uma frágil trégua está em vigor entre as duas partes, graças à mediação do Catar e à ajuda dos Estados Unidos e Egito. A trégua permitiu até o momento a libertação de 21 reféns, sequestrados em 7 de outubro de 2023, durante o ataque surpresa do Hamas ao sul israelense, em troca de mais de 700 prisioneiros palestinos detidos em Israel. No total, 33 reféns israelenses devem ser libertados na primeira fase da trégua, que termina em 1º de março. Mas na segunda-feira, o Hamas anunciou o adiamento da próxima libertação de reféns, que deveria ocorrer no sábado, acusando Israel de violar a trégua. O Estado hebreu chamou a decisão de violação flagrante do acordo. O movimento islamista afirmou que a porta continua aberta para que a troca aconteça no sábado, segundo o plano previsto, desde que Israel cumpra efetivamente suas obrigações. E a Organização Internacional do Trabalho alertou que a automatização do trabalho gerada pela inteligência artificial vai afetar mais as mulheres, o que pode aumentar a desigualdade em relação aos homens. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Hung-Bo, fez um alerta durante a cúpula da inteligência artificial em Paris. Ele chamou a atenção que a automatização do trabalho gerada pela inteligência artificial afetará mais as mulheres, o que pode aumentar as desigualdades em relação aos homens. A tecnologia, em particular a IA generativa, capaz de produzir todos os tipos de conteúdo, já causa impacto no mundo do trabalho. De acordo com o diretor-geral da organização, é notório que a maioria dos empregos que serão automatizados serão empregos em que temos uma maioria de mulheres trabalhando. Hung-Bo acrescentou que essas categorias de empregos que serão destruídos aumentarão a lacuna entre homens e mulheres. Ele lembrou que se as empresas puderem substituir os trabalhadores por robôs, é muito provável que vão seguir por esse caminho. O surgimento dessa nova tecnologia em 2022, com a chegada do ChatGPT da OpenAI, prometeu revolucionar a economia global. O chefe da agência da ONU lembrou, no entanto, que por enquanto a IA cria mais empregos do que destrói, embora esses novos empregos possam ser menos remunerados e menos protegidos. Líderes mundiais e a elite tecnológica internacional começaram em Paris a debater como governar com a inteligência artificial. E agora vamos com as notícias aqui do Brasil. As aulas já começaram em escolas de boa parte do país e a saúde ocular dos alunos entra em foco no começo do ano. Os dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. Problemas no aprendizado ou desinteresse em determinadas atividades escolares podem ser sinais de complicações oculares. As alterações visuais são bastante comuns na infância e podem impactar diretamente no aprendizado. Se a criança enxerga mal, ela absorve mal o conhecimento que é passado e isso pode trazer repercussões importantes, atrasando o desenvolvimento do aluno. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelou que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. Dentre as alterações visuais mais comuns nessa faixa etária estão miopia, hipermetropia e astigmatismo.
O estrabismo, popularmente conhecido como olho desviado, também figura como um quadro comum na infância e mais fácil de perceber. É um sinal de alerta muito importante porque pode haver um problema sério em um dos olhos que precisa de tratamento imediato para evitar a evolução do problema e outra doença. Segundo especialistas, o problema deve ser cuidado o quanto antes, já que o problema tem solução apenas até os 8 anos de idade. Se a criança tem uma deficiência em um dos olhos e isso não é detectado a tempo, a falta de tratamento faz com que aquele olho não desenvolva sua capacidade visual. E essa criança pode se tornar um adulto com uma deficiência eterna em um dos olhos. A visão desempenha papel fundamental no processo de aprendizagem e, quando a criança tem dificuldade para enxergar, pode ser prejudicada em sala de aula e ficar desmotivada ou apresentar falta de concentração. Isso pode levar a uma queda no rendimento escolar e, em alguns casos, ser confundido com alguns transtornos de aprendizado ou déficit de atenção. E por enquanto é só, o Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias. Até mais.